escravo não apoia o que vocês fazem. Betel sabe da página de vocês? Vão pregar em vez de ficar desperdiçando tempo. Vocês são rebeldes, por isso escondem o rosto. Se fossem testemunhas de Jeová, não estariam fazendo isso. Já por algum tempo, o grupo A Verdade é Lógica e outras testemunhas de Jeová têm feito um trabalho de apologia na internet. Ao passo que muitos apreciam esse trabalho, alguns o veem de modo negativo e fazem os comentários citados. Dizem que o nosso trabalho é proibido pelo escravo fiel e prudente e até mesmo é um empenho infrutífero. Mas será que tais acusações têm base? Vejamos então. O que é apologia? Alguns torcem o nariz até mesmo para o termo apologia. Comecemos por aqui. Você sabe o que é apologia? Vejamos a resposta em alguns textos bíblicos. O apóstolo Paulo disse: Homens, irmãos e pais, ouçam agora o que vou lhes dizer em minha defesa. A palavra defesa no original grego é apologia. E o que isso nos ensina? Que a apologia ou defesa tem base bíblica. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1,7, dirigiu-se aos cristãos que participavam com ele em defender as boas novas. Mais uma vez, apologia. Isso nos ensina que Paulo era um apologista ou defensor da verdade. E nós temos que imitar o seu exemplo conforme a Bíblia nos instrui em 1 Coríntios 11:1. Além disso, o apóstolo Pedro, sob inspiração, nos disse para estarmos sempre prontos para fazer uma defesa ou apologia. Isso nos ensina que ser um apologista é uma obrigação do cristão, pois a Bíblia nos diz que o homem de Deus deve ser plenamente competente. Mas o que dizem as publicações do escravo fiel e prudente sobre fazermos tal apologia ou defesa? O livro Testemunho Cabal, na página 88, explica, em resumo, que não devemos sentir-nos intimidados quando opositores tentam minar a fé daqueles que demonstram interesse na mensagem do reino. E que, por outro lado, não queremos prejudicar o progresso espiritual de uma pessoa interessada apenas para evitar conflitos com opositores. Também não devemos permitir que o medo nos impeça de desmascarar a religião falsa que ainda persiste em torcer os caminhos direitos de Jeová. Veja a citação de uma sentinela de 72. Se não responder à tolice do tolo e deixar que passe sem refutação ou contestação, o tolo certamente se tornará sábio no seu próprio conceito. Para impedir isso, deve responder ao estúpido segundo a sua tolice, no sentido de responder à base de suas afirmações tolas, analisando-as, expondo-as como ridículas, absurdas e não merecendo aceitação, quando encaradas racionalmente. Assim poderá mostrar que os próprios argumentos e princípios falsos do estúpido levam a conclusões bem diferentes daquelas que afirma. A própria tolice dele pode ser usada contra ele, se a sua tolice for usada sabiamente, analisada e utilizada contra o argumento falso do tolo. Deste modo, responderá ao estúpido segundo a sua tolice e impedirá que ele se torne alguém sábio aos seus próprios olhos. Vemos assim que a defesa ou apologia da verdade é uma obra excelente e oportuna. Excelente porque é incentivada na palavra de Deus e em nossas publicações. Oportuna porque os opositores tentam arruinar a fé dos nossos irmãos e estudantes, até mesmo se gabando de haver deixado alguns deles sem resposta. Veja, por exemplo, como alguns opositores das Testemunhas de Jeová se gabam de conversas que tiveram com nossos irmãos. Quando a gente consegue contundir alguém, Testemunhas de Jeová é maravilhoso. Outro dia, bateram no meu portão. Uma senhora chamada Esther, guardei o nome dessa mulher até hoje. Eu falei, eu vou deixar a senhora falar 15 minutos. Depois a senhora deixa eu falar 15 minutos? Ela falou, tudo bem. Catei a caixa de livros, enchi a calçada de livros e comecei a falar para ela. Quando eu terminei, a mulher estava chorando. A mulher estava chorando. Você não concorda que é preciso calar a boca deles, porque esses homens persistem em arruinar famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, visando ganho desonesto? Mas talvez alguém diga que as citações feitas não tratam da apologia ou defesa na internet. Mas será que o escravo proíbe a apologia na internet? Vejamos o que diz o nosso Ministério do Reino de setembro de 2007. O escravo fiel e discreto não apoia quaisquer publicações, reuniões ou páginas na internet que não sejam produzidas ou organizadas sob a supervisão dele.
Vejam só, não apoia. Obviamente, seria imprudência apoiar ou incentivar uma obra que não se pode supervisionar. Irmãos despreparados ou até mesmo apóstatas disfarçados poderiam deturpar a mensagem do reino. Mas note que não apoiar não é o mesmo que proibir. Para ilustrar o que significa não apoiar, observe, por exemplo, o que a Despertai, de 2004, disse num artigo sobre a AIDS e o HIV. Despertai não apoia nenhum tratamento específico. Percebeu? Não apoia. Significa isso que um portador de HIV que se torne testemunha de Jeová esteja proibido pelo escravo de fazer qualquer tratamento? É claro que não. Obviamente, não apoiar não é a mesma coisa que proibir. O Ministério do Reino de 2002 diz sobre páginas na internet. Temos uma página oficial. Essa página cumpre o papel de informar o público. Não existe necessidade de que alguma pessoa, comissão ou congregação prepare outro site a respeito das testemunhas de Jeová. O site certamente cumpre seu papel, mas as páginas apologéticas cumprem um papel apenas secundário e, sob nenhuma hipótese, tem por objetivo substituir o site oficial. Dizer que não há necessidade não é proibir. O Ministério do Reino de novembro de 99 nos aconselha a ter cuidado com sites não oficiais, pois alguns podem ser de apóstatas. Vemos assim a prudência do escravo. No entanto, não existe uma proibição. O Ministério do Reino de julho de 2015 diz: os publicadores não devem usar a internet para procurar pessoas de outros países com o objetivo de pregar as boas novas a elas. Esse conselho não tem a ver com a obra apologética, mas com os perigos da apostasia e a possibilidade de prejudicar irmãos em países onde a obra é proscrita. Mas esse conselho não proíbe que preguemos pela internet no nosso país. Se fôssemos aplicar de modo extremo tal conselho, até mesmo as mensagens pelo WhatsApp seriam proibidas. Portanto, concluir que o corpo governante proíbe a pregação e a obra apologética é ir além do que realmente está escrito. Mas o que dizer dos debates? Em um futuro vídeo, nós falaremos sobre debates na internet. Um grande abraço a todos.